Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Goiás. Estamos chegando com mais um programa. E desde que a gente voltou das férias, do afastamento que a gente teve durante 2 meses, a gente tem procurado fazer do Boa Noite Goiás um programa cada vez mais interessante para você, telespectador. A gente está cobrindo muito mais de perto a questão política no Brasil e aqui em Goiás também, claro. E com reflexos que vêm lá de fora também, em especial nos Estados Unidos nos últimos tempos. Muito bem, a gente está fazendo também uma coisa muito interessante, porque minha opinião é a seguinte: falta muita opinião nos meios de comunicação no Brasil de uma forma geral. Eu acho que não pode ter aquele radicalismo, né? Direita, esquerda e ponto final, não. A gente tem que ver a coisa de uma forma mais ampla e as perspectivas que se apresentam a nós nesse momento sobre o futuro do Brasil e, por extensão, o nosso próprio futuro. Então, programas, nos últimos dias, a gente tem tratado com pessoas que a gente convidou para fazer parte, digamos, de um elenco, né, do Jornal Brasil Central. Assim como nos outros programas da casa, como o TBC Debate, apresentado brilhantemente pelo jornalista Rafael Vasconcelos, também tem lá o seu elenco. Alguns de lá participam aqui e vice-versa também. Porque são pessoas que têm coragem de colocar o rosto, a cara, para poder dizer o que pensam sobre essa tal de esquerda, essa tal de direita e outras separações mais que se queiram fazer em relação à política. Muito bem, no programa de hoje a gente tem muita informação vinda de Brasília, onde o assunto está fervendo, né? A questão da anistia, por exemplo, para os envolvidos no dia 8 de janeiro, aquela manifestação toda que resultou num processo, que resultou no julgamento de Bolsonaro e companhia. A gente vai falar também sobre uma PEC da blindagem, que os deputados estão colocando em votação no sentido de que eles, parlamentares, estejam mais protegidos em relação à ação, principalmente, claro, do STF, Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o STF também está preocupado, tanto que, através de Gilmar Mendes, eles estão elaborando formas de dificultar pedidos de impeachment deles próprios ministros. Fogo cruzado, mais de uma vez, entre parlamento e também o judiciário. Para comentar esses assuntos, para comentar esses debates, temos aqui a presença de 2 convidadas. Eu acho interessantíssimo fazer debate com mulheres, porque mais do que os homens, me parece que elas são muito mais sinceras. Elas não têm meias palavras e vão direto ao assunto, ao contrário de mim, que estou enrolando demais para apresentá-las. Mas vamos lá. Eu começo apresentando Isaura Lemos, que esteve aqui dias atrás, ex-deputada estadual e ligada ao PCdoB há quantos anos? Isso, há quase 50 anos. 50 anos. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa noite. É uma alegria para mim estar aqui em contato com os nossos telespectadores, né, para poder debater assuntos importantes para o país e para o Estado. Claro, e a senhora é a prova, assim como seu marido, Eulerivo, que esteve aqui ontem, prova de que o espaço aqui na TV Brasil Central, graças ao entendimento, à inteligência, o respeito do governador Ronaldo Caiado, eu digo isso por quê? Porque a TV Brasil Central é uma emissora do Estado, é do povo, mas sob comando do Estado. E não tem essa objeção, porque a gente vai tratar dos debates de uma forma respeitosa, acima de tudo, mas cuidadosa, né? Sem fake news, sem informações erradas para você, telespectador. Então está aqui a Isaura representando a esquerda e está aqui a Valdinéia Ladislau, jornalista, escritora, autora de 9 livros, ela vai falar sobre isso também hoje, e que tem, claro, a defesa para a direita. Isso não tem dúvida, né, Valdinéia? Não tem dúvida. Oi, Isaura, telespectador. Mas, por exemplo, eu nunca fui ligada a partido nenhum. Sim. Nunca fui filiada a nenhum partido, né? Mas eu tenho uma criação, uma ideia, eu tenho toda a minha ideologia é uma ideologia de direita, tá? Então, mas nunca fui ligada a partido nenhum, não. Claro. Mas só o fato de você não ser ligado à esquerda já te coloca obrigatoriamente no Brasil de hoje como da direita. Então, você, telespectador, nosso convidado, é de direita, de esquerda, de centro, enfim, do que você fizer parte. Eu quero a sua opinião, quero a sua pergunta para as nossas convidadas, através do nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. Você pode participar também através do nosso canal no YouTube. Nosso, eu digo porque existe uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa, no sentido de que elas produzam em conjunto alguns programas, como este, por exemplo, e outros mais,
como do Rafael Vasconcelos, da Danusa Azevedo, ao meio-dia, que é um programa fantástico também, Danusa, grande apresentadora também. Então, você pode assistir pelo canal da TV Brasil Central, porque lá, além de assistir pelo programa ao vivo ao mesmo tempo, você também pode mandar a sua mensagem. Está assistindo e já vai mandando ali. Pega o tecladinho ali e já vai mandando a sua pergunta. Eu só peço a você uma coisa. Coloque seu nome, por favor, no início da mensagem e onde você mora. Fica mais fácil de a gente identificá-lo e evita que eu tenha que ficar recorrendo ao seu perfil lá em cima, buscar ver o nome, aquela coisa toda, e a gente vai perdendo tempo que ao longo do programa vai resultar que a gente deixe de atender outros telespectadores também, que eu quero atender todo mundo. Muito bem, para fazer o registro também e para a gente ter informação ao vivo, direto, do epicentro das coisas no Brasil, das coisas políticas do Brasil, a gente tem também a equipe que está lá em Brasília e vai nos municiar com informações, principalmente sobre essa questão da PEC, da anistia que está sendo discutida lá. Quem está lá é o repórter Jean Diego Luiz. Oi, Jean, tudo bem? Boa noite, Jean. TV Brasil Central está desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira aqui no Congresso Nacional, onde os bastidores da política acontecem. Está uma expectativa, Paulo, para que a qualquer momento possa entrar em pauta aqui no plenário da Câmara Federal a pauta sobre a anistia. A expectativa é de que essa pauta possa entrar a qualquer momento, porém, sobretudo, tem ali para saber qual que vai ser o nível dessa pauta, se vai ser uma anistia light ou se vai ser uma votação para a anistia mais ampla, onde essa anistia ela possa ali abarcar também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados Federal, daqui de Brasília, o Hugo Mota, realizou em sua residência oficial uma reunião com alguns apoiadores desta anistia. Na reunião, eles tentam, então, colocar a qualquer momento em pauta do Congresso, em pauta aqui da Câmara Federal, essa anistia. Resta saber se vai ser anistia light ou se vai ser uma anistia mais ampla. Mas, ao que tudo indica, essa votação para a anistia mais branda, que abrange aí todo mundo, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela não possa entrar em pauta não, viu? É tudo uma tentativa. Portanto, existe essa correria aí, então. Só lembrando, Paulo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por ser ali o líder de uma tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado, ele foi o último condenado por conta desses atos que aconteceram em 8 de janeiro de 2025, porém outras pessoas também que fizeram ali depredações tanto ao Congresso Nacional quanto também ao Supremo Tribunal Federal já estão presas. Essas pessoas, algumas com mais de 14 anos de prisão. Ao que tudo indica, esta anistia light que possa entrar em votação, ela possa fazer uma redução. Os deputados estão querendo ali, então, colocar o pedido de urgência. O que seria esse pedido de urgência? Essa votação não precisaria passar pela comissão, ou seja, ela seria algo mais célere, mais branda. Tudo em vista após a prisão aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por conta de tudo isso, de todo esse bastidor que está acontecendo aqui em Brasília, envolvendo esta anistia, a gente tem uma surpresa de que o presidente Lula, em reunião no Palácio do Planalto, juntamente com ali algumas lideranças do PDT, se mostrou favorável à redução de pena para as pessoas que foram ali acusadas e condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Então, Paulo, essas são as últimas informações, a correria do Congresso aí, dos aliados aí de Jair Messias Bolsonaro, dos aliados aí das pessoas que pedem a anistia, é uma correria para que o pedido de urgência possa entrar para que a Câmara dos Deputados Federais possa votar, então, a anistia. Resta saber se vai ser anistia light ou se vai ser uma anistia mais branda. E também as últimas informações é de que o presidente Lula se mostrou favorável à redução de pena imposta pelo STF às pessoas que se envolveram nos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Tá bom, eu volto Jean. com você, Paulo. Tá bem, daqui a pouco você volta então com mais informações. Agradeço a sua participação
e a gente vai correr chamando apenas a vinheta de abertura do programa. Em seguida a gente volta com as nossas convidadas aqui no estúdio. Boa noite, Goiás. Já está no ar. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje. Boa noite, Goiás. Recebendo duas convidadas que respiram política. Aliás, quem é que não respira política nesse país, principalmente nos últimos tempos, não é verdade? Mesmo aquelas pessoas que diziam antigamente, não gosto de política, e eu sempre retruco, você não gosta? Então você vai deixar quem gosta gostar mais ainda e fazer coisas que você não vai gostar. Governar, né? Quem gosta, governa, né? Governa, que vai fazer coisas que de repente você não vai gostar. Então interesse-se muito por política e entre para o mundo político para melhorar essa situação toda. Lembrando mais uma vez, o telefone não para, felizmente, eu agradeço desde já as pessoas que estão mandando mensagem. Nosso telefone para a sua participação, nosso WhatsApp, 982003223, 982003223. Mande também pelo canal do YouTube da TV Brasil Central, o endereço vai aparecer logo aí na parte de baixo do vídeo também, já apareceu, @TV Brasil Central. Lá você assiste ao programa ao vivo, ao mesmo tempo que ele é exibido aqui pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia, e lá você pode mandar também a sua pergunta. E um lembretezinho também é que esse programa depois é reprisado em outros horários aqui pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia. Então, horários variados. Se você assistir o programa fora das 19h30 até as 20h30, que é o horário ao vivo, aí você não vai ter como mandar a sua mensagem e eu poder atender, tá bom? Faça essa explicação, porque muita gente manda mensagem e eu respondo, a maioria que eu posso, porque é tanta mensagem, vou respondendo e explicando. Então, já estou explicando agora, enquanto o programa é exibido ao vivo. Tá certo? Vamos lá, então? Eu quero colocar um assunto para a gente começar a debater aqui no nosso programa, que é a questão do PEC da blindagem, que quer ampliar a proteção judicial para os parlamentares. A gente faz um corridinho aqui para explicar melhor. Quem traz os detalhes é a repórter Monalisa Carneiro. Vamos ver. De acordo com o texto, um processo criminal contra deputados e senadores só poderá ser aberto com a autorização da maioria absoluta da Casa. A PEC, proposta de emenda à Constituição, foi aprovada em 2 turnos, 353 a 134 votos na primeira fase e 344 a 133 na segunda. E no início da tarde desta quarta-feira, com 314 votos, os deputados aprovaram uma emenda que uniu todos os destaques em um único texto. Uma manobra que resgatou a versão original da proposta e permitiu o retorno da votação secreta. Nesse formato, caberá aos colegas de plenário decidirem até 90 dias se o Supremo Tribunal Federal poderá ou não abrir uma ação penal contra um deputado ou senador. Dessa forma, o futuro de um parlamentar fica nas mãos dos colegas de plenário. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. E agora a PEC segue para o Senado. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, já antecipou que o texto não terá apoio do colegiado. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não estou falando como presidente. Como senador da República, é o meu repúdio a essa emenda constitucional, o meu protesto. Acredito que foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro e àqueles que colocaram com esse juízo de valor que eu acho incorreto e que aconteceu na Câmara Federal. Bem, está falando sobre a PEC da blindagem, ou seja, blindar os deputados federais, blindar os parlamentares, de serem acionados na Justiça, acionados pelo Supremo Tribunal Federal, que vai responder também na mesma moeda. Ou seja, eles também querem mudar a forma de os parlamentares pedirem, se tiverem coragem, claro, o impeachment de alguns ministros do STF. Você em casa já parou para pensar, já raciocinou um pouco sobre o que é que vai ser melhor para nós, eu digo brasileiros, mortais comuns, com essa PEC da blindagem?
Quem é que vai ganhar? É o povo? São os políticos? São os ministros? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, fala exclusivo para nós sobre essa PEC da blindagem. E ele destacou a forma como o assunto foi recebido pela população. E você faz parte da população, ouça o que diz o governador Ronaldo Caiado e depois dê a sua opinião aqui para nós. Vamos ver primeiro o governador. Acho que isso aí realmente provocou um sentimento junto à população péssimo. Péssimo. Você não tem que blindar o Congresso Nacional. Você tem que exigir o compromisso da ética, da moralidade. Tá certo? Você também não pode autorizar perseguição também a nenhum parlamentar. Mas o que realmente foi aprovado ontem provocou o quê? Uma reação da população, onde a população se sentiu desassistida diante de um processo onde os deputados federais ficaram ali numa redoma, ou seja, e sem ser suscetível de ter que responder pelos seus atos. Não é por aí que se moraliza o país. Você, telespectador, como pensa, né? Mande a sua resposta, mande a sua opinião, através do nosso WhatsApp 982003223. Valdiné e Ladislau, vamos correr desde o início para dar tempo de vocês falarem e atender também o telespectador. O que é que você pensa? Essa PEC, ela vai mudar em que e para quem a vida nesse país? A PEC, ela foi feita, o pedido dessa PEC é simplesmente uma jogada política, é um tabuleiro de xadrez. Porque sem essa PEC, eles não têm apoio para a anistia, a verdade é essa. Entenderam? Por quê? Porque aqueles deputados que estão assim, com medo... Agora, outra coisa também que a gente precisa ver. O Supremo já ameaçou. Eu vou pôr para frente os processos, porque assim, as emendas parlamentares, gente, tem 1000 irregularidades. E eles já ameaçaram. Agora, por que eles estão esperando para ameaçar? Eles tinham que fazer esses processos e julgar. Ou seja, o Supremo não tem interesse em verificar o que está acontecendo. Eles não têm interesse, entendeu? Eles não têm. Por quê? Porque é como se fosse o que eles têm para jogar com o Congresso. E por isso que a direita entrou nesse lance de apoiar e de ir para frente com essa PEC. Para quê? Para que os parlamentares não tenham medo de votar pela anistia. As pessoas não estão entendendo. Uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Totalmente. A anistia, eles só votariam pela essa anistia se eles tivessem essa PEC. Agora, a gente tem que lembrar que na Constituição de 88 existia essa previsão legal. Essa previsão legal de que para julgar teria que ser primeiro, né, o próprio Congresso tem que aprovar para alguém ser julgado. Existia essa previsão. Se existia, a gente tem que ver que o Constituinte ele não confiava tanto assim no Judiciário. E hoje em dia, com o Judiciário desse jeito, aí é que se confia muito menos. É ruim, todo mundo desconfiando de todo mundo. Não, porque, por exemplo, crimes comuns têm que aprovar para que a pessoa seja julgada, mata outra pessoa, se o Congresso falar, não vai ser julgado, fica por isso mesmo. É um absurdo isso. Tá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que foi uma jogada política para tentar passar a anistia. Tudo é uma jogada política, né? Não é? Deputada, vou tratá-la por deputada, que foi o cargo mais recente que a senhora ocupou. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu tenho que concordar com a representante da direita aqui e também com o governador Ronaldo Caiado. Eu penso que essa PEC da blindagem é um descalabro que foi votado na manhã de hoje, inclusive muitos deputados nem estavam presentes, foi feito de uma forma atabalhoada, né? Não poderia ter sido votado, foi uma manobra que foi feita na mesa diretora para poder colocá-la em votação e está ligada à questão da anistia. Mas veja bem, por que tem que se blindar os parlamentares? Não é porque o Supremo pode processá-los, não. Tem que blindar os parlamentares porque parlamentares estão fazendo, muitos deles, coisas erradas. Porque nós temos 3 deputados federais goianos que não votaram a favor da PEC da blindagem, né? São deputados que estão ali,
né, como o deputado Rubens Ottoni, a deputada Adriana Corsa, a deputada Flávia Moraes, e que não tem medo dessa investigação sobre eles. Então, quem tem medo de investigação é porque realmente fez alguma coisa indevida, né? Então, eu sou contra a PEC da blindagem, acho que foi uma vergonha para o Congresso, para a Câmara Federal, e felizmente parece que não passa no Senado, como o próprio presidente Otto Alencar do Senado, da CCJ, não concorda com isso. Vamos lá, participação de telespectadores, começo pelo Lindomar Silva. Abraço, Lindomar. Ele diz o seguinte: boa noite, boa noite. Essa PEC, na opinião dele, tem que ser aprovada. Melhor ficar na mão de centenas de deputados do que nas mãos de meia dúzia de ministros do STF. Se é para aprovar, anistia vale sim, opinião do Lindomar. Mais telespectadores, deixe-me ver aqui. Durvalino mandou apenas um boa noite por enquanto, mande depois o resto da sua opinião. Tem gente, aliás, não adianta mandar mensagem de áudio. Eu não tenho como parar o programa, botar aqui para ouvir e depois reproduzir o que você disse, tá certo? Então não perca tempo mandando mensagem de áudio que eu não vou ter como abrir. Eu peço desculpas, mas tomaria tempo demais. Então mande o seu texto para que a gente possa registrar aqui no programa. Manda um alô para nós, estamos ligados. Até hoje nada. Que é isso? Beto de Goiatuba. Um abraço pessoal de Goiatuba, assistindo ao programa também. Aparecida, boa noite. Ótima noite. Cadê aqui? Lula está querendo... Tem umas palavras que não dá para a gente dizer. Me perdoe aqui esse telespectador que não colocou o nome, eu vou ver lá em cima. É o Aparecido Borges Machado. Mas, enfim, diz que o Lula está querendo voltar a tal da porcaria do horário de verão para cá, né? Vamos fazer um abaixo-assinado para não ter. Tá bom. Está a decorar de verão. Horário de verão é terrível, né? Mas vamos lá. Valdinéia, essa troca não só de farpas, mas agora de armas, entre armas agora, porque os deputados querem uma coisa que, claro, desagrada aos ministros do STF. E os ministros do STF, por sua vez, querem uma coisa que não vai agradar aos parlamentares. Em que vai dar essa luta toda, essa briga toda, e vai terminar em quê, Valdinéia? Quem vai ganhar essa parada? Lembrando que no meio tem o cidadão, tem o povo. Sim, sim. Olha, eu vejo a questão de... Ela é tão louca, porque se o judiciário tivesse cumprindo a função dele, que é julgar, não tinha problema nenhum. O problema é que o judiciário, hoje em dia, ele está querendo mudar lá dentro alguma legislação para não ter impeachment para eles, né? Então, ele é juiz, ele é legislador, e se deixar, eles dão um chute até no Lula agora e vai lá, senta lá na cadeira de presidente. O que a gente tem que entender é que essa briga toda, não é que eu, assim, discorde totalmente dessa PEC. Eu acho que é um mal necessário. Por quê? Porque se isso realmente fizer com que saia anistia, porque, gente, nós temos que ver a questão da anistia. A coisa mais séria nesse país. Antes eu falava assim, não, eu nem sou a favor de anistia, porque tinha que anular essas porcarias desses processos mal feitos, processos políticos feitos contra mais de 1000 pessoas. Tinha que anular tudo. Mas a gente vê que isso é impossível no momento, com o Supremo que temos. Então tem que ser anistia mesmo, né? Então, assim, é um mal necessário. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito parlamentar que não é uma pessoa honrada, que pode ir lá dar um tiro num desafeto político depois disso, a não ser que o Congresso mudou, porque em 2000, quando mudaram a lei, eles estavam blindando bandidos que eram deputados federais. Eles estavam blindando bandidos. Aí a lei mudou. Pois é, se essa blindagem é aprovada, esses parlamentares que você fala, que são também bandidos, eles vão ficar muito mais à vontade para fazer a algazarra toda deles lá dentro do... Com certeza. Na verdade, o povo deles, esses deputados, o que eles querem roubar? Gente, já roubaram do Brasil. Algazarra, né? Mas a que já palavra é essa. roubaram do Brasil e estão roubando. Cadê o STF que não faz nada?
As emendas, essas emendas que cada um tem direito a 40, 50 milhões, eles não justificam, estão pegando esse dinheiro e esse dinheiro não é justificado. Muitos estão, não estou dizendo que é todo mundo, gente, mas a gente sabe que tem muita gente que faz isso. E o STF não faz nada. Por quê? Porque é a moeda de troca do STF. Então precisa acabar com essa moeda de troca. Isso é necessário. Primeiro, eu não concordo que o STF não faça nada. Inclusive, é importante a gente entender que, para haver uma democracia, é preciso de 3 poderes que dialogam entre si, que se respeitem, para ter uma segurança institucional no país. Porque um país onde um poder quer tomar conta do outro poder não é possível. O STF, ele só age sob demanda. E existe um ministro hoje que está, sim, atuando firmemente contra as emendas PIX. Inclusive, é um dos motivos que a Câmara Federal, uma parcela grande dos deputados ali, que são representantes dos grandes grupos econômicos, ficam contra o STF, porque o STF hoje está vasculhando todas as emendas. O ministro Flávio Dino está direto junto à AGU, né, e junto à Controladoria Geral da União, está vasculhando tudo, porque existe realmente, como a colega falou, existe de fato emendas que não vão para a finalidade que está sendo colocada. E isso é um mal geral, né? Porque emendas acontece no Brasil inteiro. Emendas da saúde, emendas que deveriam ir para melhorar a questão da educação, da saúde, da segurança, são surrupiadas. E quem está ali no Congresso? Mais de 300 deputados que são coordenados aí pelo Centrão, que hoje estão votando a PEC da blindagem. A PEC da blindagem, gente, até crimes comuns, eles estão blindados. Tem senador que matou a esposa, e tá lá, vai ser blindado, porque os processos civis só são ali, as votações vai ser secreta novamente. Então, o colega que votar, os deputados que votarem contra aquele parlamentar, ele nem vai saber quem votou contra, quem é a favor, e nem a sociedade vai saber quem é a favor de bandido e quem não é a favor. A senhora citou o Centrão e disse, né, que tem 300 deputados lá, assim, 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 assado. Isso me fez lembrar aquela música do Paralamas do Sucesso, que o Lula inspirou o Paralamas a fazer, né? Que os 300 picaretas do Congresso, lembra disso? 30 anos atrás? Nossa, lembro não. 30 anos atrás, quando o Lula nem pensava que fosse chegar lá, isso significa o quê? Que Lula não pensava, depois pensou, já teve uma vez, já teve 2, já teve 3, e a situação só piorou. Quer dizer, Lula também não conseguiu mudar isso. Infelizmente, eu falei num programa passado, o capitalismo leva à corrupção. Não tem jeito. Ali, os deputados de direita, infelizmente, aqueles que não querem progresso no Brasil, aqueles que não querem punir quem atenta contra o Estado de Direito. Eu não sou a favor de todas as punições, eu acho que tem que rever algumas que estão excessivas. Mas, porque aquele povo que foi lá no dia 8, eles foram, muitos deles, enganados, mal preparados ali para tomar um posicionamento. Mas o STF, ele cumpriu o papel dele, tanto que está sendo reconhecido no mundo a segurança institucional do país através dessa ação que não permite atentado ao Estado de Direito na democracia no país. Tá conhecido atentado ao Estado democrático de direito. Está sendo conhecido no mundo. E aí eu pergunto para a Valdinéia, está sendo conhecido no mundo o STF, esse trabalho do STF de uma forma respeitosa? Claro que alguns jornais a gente vê, né, que claramente tem a sua tendência, mas o mundo está respeitando mais o STF, respeitando mais o Brasil a partir desse julgamento? Olha, eu creio que não. A pesquisa que eu tenho, que é da Bloomberg, diz que 42,8% da população brasileira reconhece que o nosso judiciário é a maior ameaça à democracia. E foi dito isto ontem também no plenário da Câmara dos Deputados, foi citada essa pesquisa da Bloomberg, que eu não peguei pessoalmente, mas estou acreditando que a pessoa não mentiu, né? E a segunda maior ameaça à democracia, que também a pesquisa aponta, é o governo federal. Então, assim,
o que o Supremo tem feito é agir politicamente. Ele foi criado para ser um poder judiciário. Ele foi criado para analisar a Constituição Federal, para dirimir. São 18 mil juízes no país. Era necessário que questões que envolvam a Constituição chegassem até lá. Para isso que ele foi criado. Senão nem precisava. STJ já vai como última instância para dirimir qualquer caso criminal, qualquer caso cível. O STJ é a corte, entendeu? O STJ. Então, o que a gente entende é que realmente o Supremo, ele não é elogiado. E depois do voto brilhante do Luiz Fux, ficou, assim, inquestionável. Ou a pessoa realmente tem má fé, ou a pessoa não entende nada de direito. Porque ficou inquestionável como esse julgamento é político, não tem nada judicial. E eu quero ver vocês sobre esse fato, porque no dia seguinte, a senhora vai falar só um segundo, só para acrescentar para vocês duas falarem sobre os dois assuntos. Bastou a Fux apresentar aquele voto, que Valdinei enaltece, muita gente enaltece, para que ele fosse imediatamente ignorado pelos demais pares. Ah, com certeza. Quer dizer, ele foi na sessão seguinte, ninguém olhava para ele, ele virou um doente, peraí um pouquinho. Isso, leproso. Isso leva a gente a fazer a seguinte indagação. Num país que já tem tanta intolerância entre pessoas mais simples, né, do povo, um matando o outro porque na festa ele estava falando do Lula, era fã do Lula, não sei o quê, esperar o quê, então, do pessoal que está lá em cima, supostamente, né, num extrato social muito melhor, né, e numa posição privilegiadíssima, que é ser ministro do STF, quer dizer, se nem entre eles existe esse respeito, se existe essa tolerância, esperar o que desse país, deputada? A questão toda do Fux é porque ele votou anteriormente... De outra forma. ...para condenar aquele pessoal humilde que foi lá no dia 8, manipulado a tentar contra o Estado Democrático de Direito, porque perderam a eleição. Nós temos que ver, gente, que se o Bolsonaro quiser voltar ao poder, ele tem que passar por novas eleições. E agora talvez nem possa, porque está aí condenado. Mas o que acontece? Numa democracia tem que se respeitar o Estado Democrático de Direito. E o Fux votou de um jeito, mudou o voto. Isso já é estranho para uma pessoa que é do Supremo, que tem um conhecimento, uma bagagem, votou diferente e, além do mais, desprezando na sua fala todos os outros, desprezando todos os raciocínios lógicos dos outros ministros. Porque uma coisa é você discordar, outra coisa é a forma desrespeitosa como ele atuou nessa discordância. Então, eu vejo que nós não podemos concordar em diminuir a democracia no Brasil e em dizer que vai tudo... Não pode ser assim, gente. Nós já passamos por uma ditadura, nós já fomos 20 anos sem a democracia no país e agora nós temos que realmente punir aqueles que atentam contra a ditadura. Foi um momento histórico. Vários generais... O ex-presidente Bolsonaro sendo condenado a mais de 25 anos de prisão, isso foi um momento histórico para o povo brasileiro, é assim que eu vejo. Então vamos ver adiante agora, que a gente está falando de coisas que já aconteceram, já foram exaustivamente discutidas, tanto aqui quanto em outras emissoras. Vamos lá, a pergunta que vem aqui, deixa-me ver o nome, não colocou. Desculpa, eu vou começar a não ler mais mensagem de quem não coloca o nome, que eu acho que é meio estranho, né? A gente pede, e, enfim. Mas vamos lá, deixa eu pegar uma outra aqui. Uma outra mensagem aqui. Daqui, vamos nessa aqui. Ednilza Alice, é setor? Serra Dourada 2? É setor? É setor. É setor, né? Então ela diz o seguinte, parabéns pelo programa. Obrigado, Ednilza. E ela diz o seguinte, parabéns pela aprovação da PEC, tem que ter anistia para dar liberdade para as pessoas. Aí eu quero fazer a pergunta que está, inclusive, no card, né, que ilustra o convite nas redes sociais para que o telespectador acompanhe o programa. Bolsonaro, já pensando bem lá na frente, dando um monte de pulo na frente, Bolsonaro será anistiado? Bolsonaro será libertado? A aprovação dessa PEC é um caminho para isso, né? É um caminho para isso. Eu não tenho bola de cristal e nem quero ter.
Mas é um Mas caminho para isso. é uma boa analista, né? É um caminho. Agora, a questão da anistia, a gente tem que ver, respeitosamente, a Isaura, que é do PCdoB, quando houve anistia no Brasil, anistiou-se gente que assaltou banco com arma em punho, e aliás, uma pessoa foi morta, um vigia foi morto num assalto lá no Rio, de banco, gente que sequestrou até o embaixador dos Estados Unidos, gente que fez guerrilha, participou também lá no Araguaia, pegou em arma, foram todos anistiados. Agora, a esquerda hoje em dia, aliás, a extrema esquerda, depois eu quero deixar isso bem claro, me dê um tempinho para falar o que é extrema esquerda e extrema direita. São 36 minutos de programa. Você me deu esse tempo. Mas agora a esquerda acha um absurdo. Gente, eu vejo nas redes, eu falo assim, gente, esse menino de 20 anos tá trocando fralda, tá dizendo, ai, que absurdo, é anistiar os golpistas. Gente que não pegou nenhuma arma, gente que não fez absolutamente nada. Eles foram num domingo para tomar o poder. É isso que o povo quer, o Supremo quer que a gente acredite nisso. Eles foram num domingo para tomar o poder. Mas foi anistiado também quem matou. Morreram 200 brasileiros, morreram 60 jovens que foram para o Araguaia, morreram muitos na tortura, muitas famílias aqui do estado de Goiás. Né? Tá morrendo também, já morreu, Daniel, na cadeia. O Ismael Silva de Jesus, Onestino Guimarães de Itaberaí. Não estou questionando morreram, foram torturados. E quem matou essas figuras? Quem matou esses personagens históricos que lutavam pela democracia no Brasil? Foi anistiado também. Lá atrás, os generais, os militares foram anistiados. E isso não foi bom para o país. Não foi bom porque essa anistia para aqueles que mataram, que torturaram, ficou aí o próprio Bolsonaro saudando o torturador Brilhante Ustra, né, que participou de tortura, que fez tudo contra o povo que estava lutando pela democracia. Então, agora, esse momento histórico foi importante de condenar esses generais e o ex-presidente. Vamos lá correndo. Telespectadores, Edson Silva, eu quero ver o Bolsonaro preso. Ele já está, saiu para fazer exames, mas já voltou para a prisão domiciliar dele. Mas aqui deixa-me ver aqui, nome, Ed Wilson, nome de cantor, da Jovem Guarda. Ele só botou uma palavrinha, golpistas. Pegou golpistas, né? Pegou e as pesquisas estão dizendo que a maioria da população considera que houve realmente golpe. Eu não conheço essas pesquisas. Vamos lá, telespectadores podem continuar. De golpe, né? Está aqui mais um, dizendo que minha opinião é Bolsonaro na prisão. É isto aí. Quem que é que mandou? Não colocou nenhum nome aqui, deixa-me ver aqui. Alisson Costa. Alisson, obrigado. Se você está vendo, é porque o que você disse aqui é o contrário do que você realmente pensa, né? Que realmente pensa. Eu acho interessante, sabe o quê? Eu vou falar exatamente para a senhora. Que por mais que a gente traga gente de direita junto com gente de esquerda, aqueles de esquerda são mais raivosos. Eles falam, não tem ninguém da esquerda. Está aqui a Isaura, faz 40 anos que ela está no PCdoB. 50. Eu estou com 71, né? A Isaura, não parece, não parece mesmo. E a Isaura, não custa lembrar também, não ocupa função nenhuma dentro da política, a não ser membro do partido, não é isso? Isso. Quer dizer, a senhora não ocupa cargo, não é mais deputada. Imagino que deva querer. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, quer dizer, mesmo a senhora sem ter cargo, sem estar no executivo, mandato, no legislativo, no mandato, a senhora está aqui. Já esteve aqui semana retrasada. Sim. Seu marido, que também é do PCdoB, esteve aqui ontem. Isso. A Valdiné é de direita, mas tem o direito também de ver. E não tem partido nenhum, gente. Só de direita. Então, pessoal, vamos crescer, né? Vamos melhorar um pouco essa cabeça e enxergar o que está na sua cara e você, de repente, faz questão de dizer que não está vendo. Até porque, sem me referir a qualquer outro veículo de comunicação, esse tipo de debate aqui em Goiás só existe aqui, na TV Brasil Central, junto com a TV Assembleia Legislativa. Só aqui. Você quer mais o quê, meu amigo? Mas deixa eu explicar o porquê que ele pensa assim. Porque na Segunda Guerra Mundial, vou ser bem rápida, vou falar rápido, gente, pega aí. Por favor. Na Segunda Guerra Mundial, aí dos nazistas e os fascistas, terríveis, ainda bem que foram alijados da política. Aí tá, é a extrema-direita, e era mesmo. Só que a gente esquece que a União Soviética
em 1917, entrou no poder, em 1918 deu um golpe lá, e aí eles não saíram nunca mais e mataram milhões e milhões de pessoas opositoras. Aí chega 1950, a China também entra nessa e mata mais outros. A verdade é que essa extrema-direita, que realmente é nazista e fascista, é um horror. Eles mataram, parece que 17 milhões, vamos arredondar para 20, os dois juntos. Com 6 milhões de judeus, 2 milhões de ciganos, mais todo mundo que eles mataram. A esquerda matou 5 vezes mais. Só que essa extrema esquerda, tanto lá em 1900, que já existia em 1945, depois da guerra, e a outra que veio, não foi taxada de extrema esquerda. Não, então esse é o problema. Só na Rússia, os alemães mataram 20 milhões de russos na Segunda Grande Guerra, e foi a Rússia que defendeu o mundo do nazismo junto com os outros países aliados. Então, não é bom que se pesquise as fontes, porque fala milhões, mas o que tem de número confirmado é que na Segunda Grande Guerra Mundial, 20 milhões de russos defenderam contra os nazistas, defenderam o mundo contra os nazistas. E hoje, a direita e os nazistas estão matando lá na faixa de Gaza, né? Estão matando e não diz nada esses números. É bom que se pesquise que a esquerda matou mais que a direita. Inclusive, a China hoje é um país referência para o mundo em termos de crescimento econômico e de igualdade social. E a Rússia também. Se você olhar a Rússia antiga, né? Se você olhar a Rússia antes do governo dos operários lá, realmente havia muita matança por parte do imperador. Deixe de correr, vocês têm que me ajudar. Porque o telespectador fica mandando mensagem, depois não dá tempo de ler, eu tenho que ficar pedindo desculpa, aquela coisa toda. Mas vamos lá. O Gilberto Araújo, quero te parabenizar por sua lisura nos embates entre direita e esquerda. Aí ele pergunta, mas você é de qual ideologia? Não sabe direita ainda? Ou esquerda? Ô Gilberto, eu sou jornalista. Sou jornalista. Claro que na hora de ir às urnas, a gente tem a preferência da gente. Tanto tem que eu vou dizer aqui, eu já votei em Lula. Sabe quando? 2006. 2005, né, que foi a eleição? 2006. Votei em Lula, no meio do mensalão, votei em Lula. Juro para você que eu votei em Lula, não precisava jurar, mas estou jurando. Tá bem? Então, assim, a vida da gente é a vida da gente. A gente não precisa se expor, mas eu quero que quando eu estiver aqui no estúdio, estiver numa mesa comandando um debate, eu tenho que ter a lisura. É de um lado, é de outro, tem que ter direitos iguais. E se eu não fosse assim, eu não estaria trazendo gente de esquerda, que poderia trazer só gente de direita, ou ao contrário, não precisaria trazer gente de direita, só de esquerda, como já aconteceu muitas vezes. Tá bom? Mas é bom que isso fique claro. Vamos lá? Vamos voltar a Brasília. Repórter Jean Diego Luiz, que está lá acompanhando essa votação do projeto de anistia. Jean, com você. Eita, caiu a conexão. Tudo bem. Vamos lá. Então vamos chamar esse próximo VT aqui, que é o 5. É VT 5, né? Porque ainda vamos falar aqui, claro, vamos colocar o Ronaldo Caiado aqui, sim, por várias razões. A primeira delas, que ele é o governador de Goiás, e queira ou não, goste ou não, ele é o político que ocupa o maior cargo aqui, a senhora concorda? Claro, ele é o governador, alto, né? É o governador. Foi eleito governador. E a gente aproveita os momentos em que ele vai participar de algum evento para ouvi-lo também sobre questões nacionais e sobre questões locais também. Dessa vez ele vai falar sobre segurança no Brasil. Vamos ver o que ele diz. O atual governo do presidente Lula, tá certo? Eles fazem apologia ao crime. O líder do PT é o MC Pose, é o faccionado, é o cidadão que faz tatuagem da facção, é o cidadão que cada vez rouba mais para poder ter ali a melhor moto, o melhor carro. Então isso induz ao jovem a praticar e achar que o caminho do sucesso dele é a violência, é o narcotráfico. Quando você tem um Estado que você preza pela segurança pública, Goiás tinha 1.073 jovens, tá certo, no sócio-educativo, já julgados. Hoje, depois de 6 anos e meio, nós temos apenas 178. Então, uma queda de 83%. O que mostra que quando você tem governo,
o exemplo que você dá é um exemplo de que o líder não é mais o bandido nem um faccionado, e sim quem estuda e quem trabalha. Então o jovem vê um glamour, ele é atraído por essas facções. Ele é induzido àquilo que o Estado não reprime, e realmente o Estado é responsável por deixar com que haja essa falta de perspectiva no trabalho, na seriedade e na honestidade. E acha-se que a pessoa pode vencer na vida sendo faccionado. É isso, né, Caiado, mais uma vez reafirmando a posição dele contra as facções, né, contra essas facções que estão tomando conta, não apenas do Brasil, né, Valdinei? A América do Sul é pouco para eles, né? E eles estão estendendo cada vez mais, né, os tentáculos pelo mundo afora. Agora, sendo eleito presidente da República, Caiado já deixou claro que, dentre outras coisas, vai anistiar o pessoal do 8 de janeiro, vai fazer estudo contra as facções. A gente não sabe a situação de daqui a 1 ano, 2 anos, mas eu digo em relação à atuação das facções. Mas a posição de Caiado agora, não tem dúvida, é muito clara. A gente vai aproveitar para ouvir também uma fala dele sobre economia, economia do país. Ele conversou sobre essa história e disse que o eleitor vai precisar decidir em 2026 e sair de cima do muro. Vamos ver. Ficou a questão da economia no país. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já mandou uma minuta do orçamento para o ano que vem, mas já deixou claro que vai ter um rombo. Por que o senhor acha que o governo Lula não consegue fechar as contas, governador? É porque ele não quer. É lógico que ele quer continuar com uma política irresponsável. Política essa que vai trazer sérias consequências. Mas eu quero deixar claro, e o eleitor vai ter que escolher. No momento que tiver a eleição para 2026, é que vocês vão ter que decidir. Com esse nível de endividamento que está aí, rompendo a meta orçamentária, nós vamos caminhar para aquilo que eu sempre falo, para a venezuelização. Um colapso completo, a proliferação cada vez maior da violência, cada vez maior do narcotráfico, cada vez o país endividado mais, cada vez a taxa de juros aumentando. E é isso que o Brasil vai ter que decidir nessa eleição, tá certo? É o momento de saber se querem continuar com este modelo ou se realmente nós vamos querer aquilo que Goiás deu conta de fazer. Se nós reproduzirmos o que Goiás deu conta no Brasil, nós temos aí aquilo que a sociedade deseja, porque Goiás tem uma aprovação de 88% da população. Muito bem, vamos atualizar a nossa informação sobre a questão de anistia, né? Tem uma informação que foi divulgada ainda agora há pouco, que o presidente Lula afirmou que vetará eventual proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Declaração dada à BBC News Internacional nessa quarta-feira no Palácio da Alvorada. Temos a sonora? Temos? Temos, Heloísa? Sim, senhor. Dá para colocar agora? Sim. Tem a fala do Lula? Vamos ver. Vamos ver. O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e vão votar anistia, é um problema do Congresso. Mas isso volta para o senhor sancionar ou não? O senhor vai vetar ou não? Não, se for PEC, não precisa sancionar. Sabe? Se for PEC, ou seja, se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. Veto que não é o ponto final, né? Ele está falando que PEC não tem como ele vetar, né? Então, no caso, a PEC é um projeto de emenda constitucional que os deputados federais têm a atribuição de fazer. Agora, se fosse para o presidente, se fosse uma outro tipo de proposta, que o presidente pudesse vetar, ele vetaria, mas a PEC, ele está mesmo afirmando que ele não tem condição. Tá bem, informação também que o Hugo Mota, presidente da Câmara, avisou inclusive o PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, que vai pautar urgência da anistia ainda hoje. É isso? Essa anistia que eu não sei se não é PEC, para anistia? A PEC da anistia. Agora, o problema é que o Supremo pode também entrar, pode ser demandado, o Supremo pode ser demandado da inconstitucionalidade da PEC, né? Então, eu fico imaginando se nós aqui do Palácio, se o Palácio das Esmeraldas fosse depredado, fosse a Assembleia depredada,
se fosse feito isso pela oposição aqui, né? Como que seria visto? Então, umas 10 cestas básicas para cada um. Eu penso que é preciso analisar aqueles principais mandantes, né? Aqueles que realmente manipularam essa população para ir lá e depredar e atentar contra o Estado Democrático de Direito. E hoje, o Supremo, em pesquisa que eu vi hoje à tarde, ele está bem melhor visto do que antes. O Supremo está visto por 60% da população em 2 pesquisas que eu vi, de uma forma que agiu com imparcialidade. Então, eu acho que nós temos que respeitar os poderes constituídos hoje que defende o Estado Democrático de Direito. Tá bom, vamos correr. Esses trechos de falas do governador Ronaldo Caiado, a gente extraiu de uma cobertura, né, que a nossa equipe de reportagem, através do Alex Atanásio, fez hoje em São Paulo, onde o governador participou de uma conferência anual do Banco Safra e falou sobre os desafios para o Brasil. O Alex Atanásio traz as informações. Vamos ver. Alguns dos principais nomes do mercado financeiro e empresarial do Brasil e do exterior, consolidando-se como um dos fóruns mais influentes sobre o setor de investimentos. A primeira-dama, Dona Gracinha, acompanhou o governador durante o painel Desafios para o Brasil. A mediação foi feita pelo CEO do Banco Safra, Alberto Monteiro, ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Caiado iniciou falando sobre o cenário financeiro que encontrou em Goiás no começo da sua primeira gestão. Nós recebemos o Estado totalmente sucateado, envolvido em escândalos de corrupção, uma criminalidade altíssima, uma falta de apoio à educação, à saúde e também à nossa área de programas sociais. Em 6 anos e meio, nós já mudamos o perfil totalmente do Estado. O Estado é outro. Então, quando eles solicitaram que nós debatêssemos quais são os desafios para nós termos um Brasil competitivo, capaz de cada vez mais fazer com que a gente avance na melhoria da qualidade de vida para a população, eu disse que é muito simples, o divisor de águas nossa com o PT é o fato de nós termos um governo que respeita o dinheiro público, é um governo que tem estrutura moral para poder fazer com que as reformas sejam implantadas. Então, o que nós fizemos em Goiás é exatamente o exemplo que nós temos de vida. E está aí a maneira de se implantar um novo momento para o país. Ou seja, um governo que tenha compromisso moral é diferente do governo do PT, que não tem compromisso com a moralidade, que não combate a corrupção, que não combate o narcotráfico, que não combate o uso indevido da máquina pública, que pensa cada vez mais na sua eleição para 2026 do que realmente no equilíbrio fiscal e no desenvolvimento do país, para a melhoria da renda das pessoas. Então é isso, o divisor de águas é a moral que o atual governo não tem para poder recuperar o Brasil como sendo um país competitivo. O evento também discutiu os novos rumos da economia global, a importância da inteligência artificial nas finanças e ainda a transição energética e o papel do Brasil no novo mapa geopolítico mundial. Tá bem, é mais do que uma discussão, né? Uma necessidade, né, desse papel na geopolítica mundial, cada vez mais. Vamos lá, estamos chegando no final do programa. Eu vou dar um minutinho para a Valdinéia. Toda vez que ela vem aqui, ela fala, eu quero falar também sobre meus livros. Valdinéia, fale dos seus livros. Além de jornalista, eu sou escritora, eu tenho 9 livros publicados, eles estão todos na Amazon. Abre lá, e-book, põe no meu nome, Valdinéia, com W, Ladislau, com U no final, você acha meus livros lá. Mas assim... Valdinéia com W, não é isso? Valdinéia com W, Ladislau, Valdinéia... Olha lá, puseram lá, ó, Valdinéia, Ladislau, puseram lá, bonitinho, tá ali. A nossa Zaf, a nossa Heloísa, pessoal... Ótimo. E aí, por exemplo, eu tenho um livro muito interessante que fala sobre uma guerra espiritual. Porque a gente tem que entender que o mundo é governado por um mundo espiritual. A morte de Charles Kirk
prova isso. E a reação dos Estados Unidos, gente, tem sido assombrosa, de pessoas se voltando para Cristo. Porque ele era um crente, ele não era extremista, ele era um ativista de direito, ele dialogava com as pessoas, ele nunca empunhou uma arma para assaltar alguém, ele dialogava, ele tentava convencer pelo diálogo, pelo parlamento tão necessário. E foi covardemente assassinado por alguém que dizia, ele é extrema-direita. Esse é o risco dessa pecha que ficou na direita. Porque se esse moço cristão for extrema-direita, eu não sei mais o que existe nesse país. Era mormon, né? Não, ele era cristão evangélico. Uma matéria eu vi que ele era mormon. Não. Mas vamos lá. Vamos lá, para caminhar para o encerramento de vez mesmo. Deixa eu ver aqui o telespectador que manda essa mensagem aqui. Danilo. Ele diz o seguinte, primeiro ele bota lá, toda vez que eu mando mensagem não lê. Danilo, estou lendo aqui agora e correndo, viu, meu amigo? Você não sabe o que é fazer isso aqui. Boa noite. PT, opinião dele, o PT já quebrou várias vezes os ministérios, quebrou o Brasil. O PT, quando Lula foi preso em Curitiba, pagou o povo para ir lá na rua, R$600 por dia. Fala aí agora que é contra a anistia por golpe. Como é que é? Rombo da Petrobras, rombo da Caldefasp, rombo no Correio, rombo no INSS, rombo no Mensalão, rombo das estradas. E ele termina assim, kkkkkk. A esquerda vai levar isso o tempo todo, assim como a direita tem também os seus esqueletos. Esse discurso de corrupção é um discurso que a direita faz sempre, mas os maiores corruptos estão na direita. Né? Inclusive, quem está votando hoje na PEC da blindagem é a direita. Rodinei, se quiser falar, diga agora, o cálice para sempre, porque o programa está acabando. Não a Aldiné, mas eu estou falando que a direita está envolvida com corrupção até, né? Agora, ninguém pode dizer que é só a direita, né? Eu não afirmo isso, porque, infelizmente, os dedos das mãos são diferentes, né? Vamos lá, e as pessoas, muitas vezes, mesmo sendo de esquerda, comete corrupção. A corrupção, como eu disse, é um fenômeno do capitalismo. Nós precisamos mudar o sistema. Lula não foi absolvido, inocentado. A gente tem que deixar isso muito claro. O processo dele foi anulado porque o foro era incompetente. As provas eram todas provas. Tanto é que até hoje tem gente que devolveram dinheiro e devolveram milhões. Construtoras devolveram milhões durante o processo para aliviar as penas. Então, dizer que a direita, claro que pode ter havido muita gente que fez coisa errada, mas a institucionalização da corrupção, a gente só viu isso com o PT. Isso é inegável. Tá bem. Valdinéia Ladislau, jornalista, escritora, autora de 9 livros. Da próxima vez vou dar um tempinho maior para você falar dos seus livros. Você vai dar um deles, todos, se quiser. Nossa, filho. Ótimo. Obrigado, Valdinéia. Boa noite. Eu agradeço, Isaura, bom estar aqui. Agradeço a você também, telespectador. Isaura Lemos, ex-deputada estadual. Obrigado por ter vindo. Boa noite, professora. Eu agradeço, Paulo. Estarei sempre que for chamada, porque é importante a gente discutir, debater e a população criar suas próprias convicções. Claro. E a senhora disse bem, uma palavrinha mágica aí, sempre que for chamada. A senhora nunca se autoconvidou. Isso. Nunca precisou só falar, Paulo, me leva no programa. A senhora sempre recebeu nossas ligações. E fico muito feliz com isso, Paulo. Mesmo. Fico muito feliz com isso, porque é importante o debate. A gente tem que construir consensos para o Brasil. Verdade. Crescer. Telespectador, obrigado a você mais uma vez pela companhia. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, é para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos